Com a gente, professor Nailor Marques Júnior, na coluna Educação e Mercado. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, espectadores. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre educação. Me diz uma coisa, professor Nailor. Tem coisas que a gente aprende e dali 2 dias a gente já esqueceu. Por que isso acontece? Olha, Ronaldo, na verdade esse é o grande drama da humanidade desde sempre, né? Aprender uma coisa para sempre. Na verdade, a gente tem possibilidade de aprender coisas de 3 maneiras distintas. Ocorre que nem sempre a gente sabe disso. E por não saber, estuda para uma coisa, como uma prova, né? Diz que aqui no Brasil havia um ditado que as provas finais no Brasil eram finais mesmo. Porque depois, um mês depois, se aplicava a mesma prova e o cara já não sabia nada. Mesmo que tirava 10. A grande questão é, a gente tem uma memória de curto prazo, que dura aí 3 horas, até 3 dias, e uma memória de longo prazo, que é o que dura para sempre. A gente, quando vai para a escola, e aí isso se aplica ao mercado de trabalho também, a gente não entende exatamente quais são os mecanismos que a gente deve usar para reter as coisas. Então eu diria que basicamente há 3 mecanismos. Primeiro é você aprender por trauma, não é? Quer dizer, a sua mãe disse que você comeu demais eu, por exemplo, comi quando tinha 9 anos um pudim inteiro que minha avó fez e passei tão mal que nunca mais comi pudim. O trauma é suficiente. Eu tinha 9 anos, nunca mais eu comi pudim. Ninguém precisa me explicar o que acontece quando você come um pudim inteiro. Eu aprendi. O detalhe é que aí você parou de comer, inclusive, um pedaço. Parei de comer um pedaço. Acabou pra mim. Trauma, traumatizou. Bateu o carro, você bate o carro. Ninguém precisa te lembrar disso. 20 anos depois você lembra como foi a batida de carro. Aprender por trauma. Outra aprendizagem comum, que é o que a escola mais usa, é o aprender por repetição, que a mãe da gente também usa. Não deixa a toalha molhada de sair da cama, não deixa a toalha molhada de sair da cama, não deixa a toalha molhada de sair da cama. E assim, anos a fio. Um dia ela vai brigar com você, a toalha não está em cima da cama. E assim o exercício de matemática. Faz uma vez, 2, 3, 5, 10, 15. Funciona, só que demora. E o terceiro é aprender por sentido. É quando o professor ensina de uma maneira tão lógica, de uma maneira tão... Aquilo faz tanto... vai tão profundo que por entender o sentido de aprender aquilo vai direto para a memória de longo prazo. É assim que deveria ser a escola, mas infelizmente não é em nenhum nível. É atribuir sentido ao que está sendo aprendido. Exatamente isso, é você fazer com que aquilo faça sentido na cabeça da pessoa. Por que é que eu aprendo aquilo? Não é? Porque na vida a gente tem que saber, eu digo ao meu filho às vezes reclama de ir à escola, eu digo, a escola você vai, é inegociável. O que acontece o que a gente precisa discutir é o que ele vê na escola e como ele enxerga aquilo na escola, como aquilo é passado para ele. Eu vejo que algumas tarefas que ele faz não fazem nenhum sentido. E eu mesmo, às vezes, escrevo chatão, qual é o sentido desse exercício? Porque não vejo o sentido dele fazer uma coisa. Não é para mandar uma tarefa para uma criança, ou para um adolescente, ou para um universitário, simplesmente por mandar uma tarefa. Aquilo tem de ter algum sentido nele, para ele, na cabeça dele. Porque quando faz sentido, por que ele gosta, por exemplo, de videogame? Porque aquilo faz sentido para ele. Né? Ele não precisa ensinar nenhuma regra. Mesmo quando ele não falava inglês, ele conseguia entrar no vídeo, acessar o vídeo, fazer a senha dele. Por quê? Porque aquilo fazia sentido para ele. E é isso que a escola tem de fazer. Por isso o EAD tem ido tão bem, porque as pessoas estudam por própria conta, por sua própria conta. Quer dizer, elas administram os desejos, as vontades de aprender e atribuem sentido para aquilo que estão aprendendo. Exatamente isso. Veja que tem um modelo de educação americano chamado KIPS, que é a síntese de Knowledge Power Program, não é? Programa de Aceleração do Conhecimento, que eu traduzi para o Brasil com um contrato pedagógico chamado SOFA. SOFA. Veja que coisa simples. Só para os nossos ouvintes aqui entenderem, para quem está nos acompanhando entender, para você entrar numa equipe americana, que hoje são mais ou menos umas 400, não você não entra por vestibular, como na universidade. Teoricamente, separa o melhor do pior. Você entra por sorteio, para provar que o método é que funciona e não o tipo de gente que ingressa. E o pacto que eles fazem com os alunos é simples. Traduzindo para o português, SOFA. O primeiro S, sorria. Você já vai para a escola de bom humor. Você tem de ir à escola, estava feliz. Você veio trabalhar, venha feliz, porque você vai ter que trabalhar mesmo. Segundo S, sente-se reto. É natural que os alunos vão caindo assim na escola. Dá a impressão que a aula está sendo dada no teto. E ninguém fala nada. Cada aluno senta de um jeito. E é difícil aprender se você não tem uma postura. Ouça. O professor está falando, preste atenção no que ele está dizendo. Não é? Até porque o cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez.
é da natureza humana. Presta atenção em uma coisa de cada vez. Por mais que a gente esteja vivendo um momento que se faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não se concentra. A gente pensa que é multitarefa, mas a gente não é. Né? O cérebro ele tem 7 atividades ao mesmo tempo, mas a atenção, que é o estágio de aprendizagem, é em uma só. Talvez a gente venha falar algum dia aqui, e talvez num outro programa, sobre atenção, concentração e transe, que eu acho que é um assunto bacana. A atenção é numa só. Então aí o que acontece? Ouça. F, faça perguntas. Interaja com a aula, que é um jeito de aprender. Porque aquilo faz sentido para você. É como escrever num livro. Então você está lendo, está estudando, rabisque, o professor está falando, escreva. Porque quando você escreve, você interage. Você transforma aquilo que era do professor ou do livro numa coisa sua. Faz sentido para você. A gente anota uma coisa e tal. Meus livros são todos rabiscados. E por fim, acompanhe com os olhos. Ou seja, o professor está indo para um lado, vai para aquele lado. Ele está indo para o outro, vai para o outro lado. Você interaja com aquilo. Então vejam, professores, que coisa simples. Coisa simples, que contrato simples de aplicar em qualquer escola. Sorria, sente-se reto, ouça, faça perguntas, acompanhe com os olhos. Agora eu vou contar o melhor para você, Ronaldo. Essas equipes americanas têm 16% de média acima da média americana. Ora, a média americana já é excelente. No PISA, eles já costumam ficar em 17º lugar. Imagina que alunos dessas escolas têm 16% acima de nota, acima da média americana, que é infinitamente superior à nossa. Prova clara de que educação é meio arroz com feijão. Bom, e aí nesse aspecto, como você mesmo pontuou, é uma espécie de contrato entre o professor e o aluno, porque você precisa também desse comprometimento do aluno para que haja esse aprendizado que vai para a memória de longo prazo. Com certeza, porque essa é a grande questão. Porque daí, se eu estou comprometido, aquilo faz sentido para mim. Entende, não? Ninguém precisa obrigar uma pessoa a comer pizza. Entende, não? Olha, filho, não vamos combinar hoje. Essa semana nós vamos comer cachorro quente, pizza, os filhos vão todos ratear. Na verdade, eu sei que algumas pessoas mais voltadas para a alimentação natural aí vão achar isso estranho, mas o fato é que cachorro quente é sedutor, churrasco é sedutor, pizza é sedutora. Dificilmente você vai ter que pactuar com seu filho para fazer isso, para comer batata frita com ketchup. Você vai ter que pactuar com ele para comer o quê? Chuchu, para comer beterraba, entende? Isso tem que ensinar seu filho a comer. Morango ele já nasce sabendo comer. Todo mundo já nasce sabendo comer morango, leite condensado. Alguém fala assim pra mim, vou fazer um doce. Qual é o doce? Vai suspiro, leite condensado e morango. Tem como dar errado? Alguma coisa que vai suspiro, leite condensado e morango? Não existe um pacto para fazer. Agora, pacto é, você vai comer um chuchu. Minha mãe disse, bem temperadinho, chuchu é uma delícia. Ora, bem temperadinho, até pedra deve ser uma delícia. Não é verdade? Isso você tem que ensinar a pessoa. Agora, ensinar a comer chuchu, beterraba, abobrinha. Agora, comer morango, não, isso não precisa. Torta, não tem. Então isso é aquilo que já é natural, né? Então é construir esse sentido na cabeça. Quando a educação tem esse sentido de morango, o aluno aprende mesmo. Por isso o pacto é muito importante. Bom, eu gostaria de retornar a esse assunto, quem sabe na próxima semana, Nailor, mas para pensar uma outra questão. Sim. Como pode fazer sentido determinadas tarefas, determinados planejamentos dentro do mercado de trabalho? Então, eu quero dar exemplos. A gente conversa na semana que vem? Semana que vem, tá certo. Professor Nailor Marques Júnior conversa com a gente sobre educação e mercado toda semana aqui no Ponto Com News.